Sejam bem-vindos ao Travel and Fun. E hoje é dia de abrir as portas da nossa casa e mostrar para vocês o catamarã à vela que escolhemos para ser a nossa casa e viajar pelo mundo. Apresento a vocês a Joy, a nossa casa flutuante. Ela é um Lagoon 46 pés, produzido na França. Ela tem 14 metros de comprimento por 8 metros de largura. Algo comparável a um apartamento de mais ou menos 100 metros quadrados. Ali em cima nós temos o Flybridge, na frente a área do deck. E já dentro o salão central junto à cozinha e o cockpit. Nos cascos, de um lado todo a nossa cabine e do outro lado as cabines e banheiros dos quartos de visita. O mastro tem 23 metros de altura. Na Joy, optamos por ter, além das velas Mestra e Genoa, velas mais específicas, que são a Jenniker e a Cold Zero, que nos ajudam muito a velejar em dias de pouco vento, porque são enormes, 110 e 140 metros quadrados. A primeira vez que nós entramos para conhecer esse barco, nós ficamos super impressionados com o volume e a sensação de amplitude que ele tem. Talvez pelo fato que tínhamos tido no passado um outro catamarã, mas era de 42 pés, ficamos muito impressionados como 1 metro a mais faz tanta diferença em um catamarã. Aqui nessa parte da frente temos 2 trampolins, que em dias de mau tempo deixam toda a água que bate no casco passar por essa redinha, evitando então aquele barulhão dentro do barco. Mas eu adoro mesmo essa salinha aqui, ó, onde podemos montar com almofadas fofinhas e ficar por horas ali olhando a paisagem e o pôr do sol. Eu acredito que ele consegue unir não só um grande espaço, mas funcionalidade ao mesmo tempo. E ser, lógico, super seguro para cruzar oceanos ou nos levar para um lado para o outro. Muita gente nos pergunta como vocês fizeram com todas as suas coisas. Levaram tudo com vocês quando mudaram para o barco? Nós temos bastante espaço por aqui. Aqui na frente, mesmo que zoneado, porque eu deixei todas as coisas de limpar o barco, cabe muita coisa. E do outro lado já está praticamente cheio, com nossas malas, com roupas e outras coisas que não usamos no dia a dia. Quando não estamos em uma marina, precisamos jogar a âncora e por isso optamos por ter 100 metros de corrente. Fizemos também um upgrade em nossa âncora para uma mais pesada, de 40 kg, pois a original era apenas 25 kg. Garantir uma boa noite de sono e ter segurança nas ancoragens é muito importante para nós. Temos também aqui na frente 600 litros de água nesses tanques. E ao lado fica nosso gerador, que nos ajuda a recarregar as baterias em dias encobertos, que os painéis solares não funcionam muito bem. E chegou a hora de entrar na Joy. Nós acreditamos que mesmo que escolhemos viver a bordo e viajar o mundo em um barco à vela, nós não precisamos deixar de usar algumas coisas que a gente já tinha na nossa casa e adorávamos. Nós já fomos muito criticados por termos itens como um bom cafezinho, freezer, geladeira. Mas para nós, tentar acomodar pequenas coisas como essas se torna viver a bordo ainda mais prazeroso. Nós optamos por ter uma segunda mesa de navegação, completa na Joy. Nós usamos mais ela para travessias longas ou quando estamos na marina com mau tempo para monitorar a velocidade do vento. Em barcos como esse, parece que tudo é um opcional, que você pode ou não pode obter para adicionar na configuração. Essa janela aqui, por exemplo, é um opcional, que nós não nos arrependemos, pois é muito fácil de subir e descer. E também nós adoramos sentir a brisa refrescante que entra nela nas ancoragens. Principalmente no inverno, quando está frio, usamos essa mesa interna muito. Não só para todas as refeições, mas também como mesa de trabalho. O sofá é super confortável, pois às vezes ficamos horas editando vídeos por aqui, sem ficar com dor nas costas. E à noite nós conseguimos baixar essa mesa e converter essa área toda em uma grande cama para a gente assistir TV. Lógico, né, que a Lagoon ela vendia opcional para isso.
mas criamos uma solução por aqui, onde usamos os mesmos colchonetes da área externa que por coincidência cabem direitinho aqui em cima da mesa. E funcionou muito bem. Hora de mostrar as cabines de visitas da Joy para vocês. Vamos começar com essa menorzinha aqui, que ela fica no casco de bom bordo, mas mesmo assim tem uma cama mega confortável de 2 metros por 1,5 metro de largura e que te deixa espaço suficiente para você entrar na cama pelos lados. O armário fica aqui, ó, do lado, bem na frente da porta do banheiro, que tem tudo o que você precisa, inclusive um chuveiro com fechamento completo. Do outro lado desse corredorzinho aí, temos a outra suíte de visitas, que é já bem maior, com vários armários e todas as luzinhas com iluminação indireta, que torna o ambiente bem aconchegante. Esse banheiro também é um pouco mais espaçoso e a área do chuveiro é bem confortável. Por todo o barco nós temos essas portinhas aqui, ó, que te levam para a área do porão, onde usamos muito do espaço daqui para armazenar itens que não usamos no dia a dia. Até agora nós não sentimos falta de espaço nenhum para armazenar coisas no barco. A Joy ela foi feita na configuração de apenas 3 cabines e optamos por usar o lado deste bordo todo para a nossa cabine e o nosso banheiro. Nós temos também um pequeno escritório com esse sofá aqui, que honestamente não usamos nunca. Eu acho que deveríamos ter feito mais armários com gavetas, acho que teria sido bem mais funcional. Igual essas gavetas aí, ó, que nós usamos para guardar roupas, que em cima leva uma área para guardar livros e enfeites. Ou sei lá o que, né? Eu ainda estou tentando descobrir o que colocar aí. Nós gostamos muito do acabamento nesse barco e os opcionais como essa cortininha blackout de rolo, que deixa o quarto bem escurinho durante a manhã. Do outro lado, mais um closet para guardar casacos e roupas. Na outra parte fica alguns dos equipamentos eletrônicos da Joy, como um inversor e outros circuitos elétricos. E mais para frente, outro armário que foi instalado os fusíveis e o quadro elétrico. Mas disso aí eu não entendo nada não. Eu acho essa cabine super espaçosa e muito confortável. Esse layout também separa o banheiro em 2 partes. A primeira só com vaso sanitário e pia, e a outra com pias e chuveiro. Algumas pessoas adoram essa divisão, outras nem tanto. Como o nosso tanque de água preta não é de gravidade, sempre que fica cheio, precisamos acionar esse botãozinho aí para funcionar a bomba para descartar os resíduos. E quando estamos na marina, usamos os serviços deles de esgoto. No banheiro, optamos por cores claras na pia e piso, em um material que se chama Corian. Parece muito um mármore, mas é bem mais leve. E agora eu vou mostrar para vocês o item que eu mais amo nesse barco. Será que vocês vão adivinhar? Isso mesmo, nós temos uma máquina de lavar e secar roupa bem grande, que é muito útil para a gente não ter que ficar carregando nas costas a roupa para lavar até a lavanderia. O painel de controle elétrico na Joy é muito simples e didático para usar. E é por aqui que ligamos ou desligamos todos os eletrônicos. Luz de âncora, luzes de navegação, bombas de água e porão, e além do freezer e geladeira. Ah, e também tem esses outros. 2 botõezinhos são para ligar as luzes azuis no mastro, ou outro para o inversor que transforma a energia de 12 volts das baterias em 220 volts para os eletrodomésticos. Lá em cima da Joy temos o Flybridge,
que no inverno nós colocamos essa proteção ultravioleta, mas no verão é onde ficamos o tempo todo, quando estamos navegando durante o dia ou durante a noite. Né? Olha lá fora como que é. Por aqui temos redundância de todos os equipamentos de navegação. Optamos também por esse opcional de fibra de vidro. Essa estrutura que fecha completamente o flybridge, nos abrigando durante as travessias dos ventos e chuvas. O teto rígido ele é ótimo e também serve para subir nele para arrumar a vela mestra, que requer um pouquinho de treino, pois é um pouco liso, mas com prática tudo fica fácil. A visibilidade aqui em cima é ótima. Optamos por equipamentos de navegação com telas grandes e que facilita muito a velejada, ou em alguns dias sem vento, navegar no motor mesmo. Já que estamos aqui em cima, vou mostrar para vocês como captamos a energia do sol, através desses painéis solares aí que instalamos atrás da Joy. São 4 painéis de 390 watts cada. E como base para eles, desenhamos um suporte que pudesse ser um pouco mais discreto do que o que faziam na época, que tinha um tubo de aço que descia na polpa do barco. Não muito bonito. E olha, esse suporte ele provou ser bem resistente em dias de mares ruins e até aguentou uma ventania de 99 nós na marina. Espero muito que tenham curtido o tour da Joy. Nos vemos no próximo episódio.